Estou me sentindo no programa do Jô. Oi pessoal, sou o Kaique e hoje eu tô com uma pessoa que pra mim é como uma amiga já na internet, muito bacana, que é a Liv, do canal Amor Belo Brasileiro. E hoje nós vamos bater um papo um pouco sobre a Bielorrússia, um pouco sobre sua experiência lá e espero que vocês gostem. Liv, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo e estar participando aqui. Seja bem-vinda ao Coisas de Aluno. Привет, привет! Primeiro. É, Obrigada a você, Kaique, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida aqui, sobre a Bielorrússia. E eu espero que vocês do canal Coisas de Aluno, é esse o canal É aí, isso mesmo. Kaique? Gostem e aprendam um pouco mais sobre esse país que não se acha muita informação por aí. Bom, você fala uma verdade. Pouca coisa realmente as pessoas falam da Bielorrússia. Eu mesmo não conhecia muita coisa. E assim, eu queria saber há quanto tempo você tá aí e como você foi parar na Bielorrússia. Então, eu já moro aqui há 5 anos e eu vim morar aqui por causa do meu marido, que é bielorrusso. Nós nos conhecemos na internet. Ele foi para o Brasil, nós casamos lá, moramos um período de 1 ano, mas aí depois as coisas ficaram um pouco difíceis e nós decidimos vir morar aqui mesmo, na Bielorrússia, em Belarus, né? Eles falam que o nome correto do país é Belarus. Alguns falam Bielorrússia, alguns falam Belarus, mas o pessoal fala que é Belarus. Os bielorrussos gostam de falar de Belarus, não Bielorrússia. Ah, bom, boa informação essa. E assim, eu ouvi falar que dos países que fizeram parte da União Soviética, a Bielo foi o que melhor se deu, né? Depois que houve a separação, que ele é organizado, é limpo, que a estrutura do país é muito boa. Isso confere a verdade? Olha, é um país muito limpo, sim, a estrutura é boa, mas eu não posso dizer assim que é o melhor, que é o que se deu melhor, porque eu não conheço os outros, eu só conheço Belarus e a Rússia. Então, assim, não posso dizer que aqui é o melhor de todos. Mas é um país bom para se ver, um país muito limpo e organizado, sim. E o que você observou assim da cultura em relação a costumes, culinária, o que chamou sua atenção quando você chegou aí? Então, assim, a coisa assim que foi assim de choque. Primeira coisa mesmo é o jeito do povo belorrusso, sabe? Assim, eles são um povo fechado, então assim é cultural deles, tá? Né? Assim, é uma coisa deles. Eles são um povo fechado, reservado, vamos dizer assim. Não é aquela coisa que as pessoas falam, ai, russo, belorrusso é tudo frios, de mal com a vida. Não, eles são um povo reservado, mas assim, às vezes quando eu converso com um bielorrusso, eu pergunto por que eles são assim, tão desconfiados, tão reservados, e eles falam mesmo que é por questão assim da história do país, da história de guerra, enfim, de tudo que acompanha a história mesmo. Então, culturalmente eles são um povo assim fechado e foi isso que assim que de primeira coisa foi um choque para mim, porque a brasileira é super aberta, super, sabe? É, amigo e, sabe, te recebe logo assim de jeitão e bielorrusso não é assim. Então foi a primeira coisa assim que me chocou quando eu cheguei aqui. Então a primeira impressão quando você pisou no país, você olhou e pensou, onde eu tô? Ficou com medo, ficou. Foi. Ó, eu vou te contar uma coisa engraçada, que quando eu tava vindo pra cá, assim, durante a minha viagem, eu fiz duas conexões. Eu fiz uma conexão na França e uma conexão na Alemanha. E aí, ah, os ai, gente, esqueci o nome. Os agentes da imigração olhando o meu passaporte, né, e vendo lá que eu estava com visto para vir para Belarus. Aí eles me perguntavam assim: mas o que que você vai fazer em Belarus? Você é brasileira, alegre, aquele país não tem nada, é muito frio, as pessoas são tristes, sabe? Aí eu, tipo, já, isso na França. Aí eu, de repente, né, só coisa de francês, porque francês, sei lá, tem essa fama de meio antipático. Aí cheguei na Alemanha, o agente falou a mesma coisa. Ele, mas o que que você vai fazer em Belarus? Lá não tem nada, as pessoas são tristes e frias. Aí eu já vim com medo, né? Pensando, ai meu Deus. Mas quando eu cheguei, é a primeira impressão que dá, assim, que eu tive.
Ai, que eu tive assim no país mesmo que o povo é fechado, né? Seus meninos acham. Gente, se vocês ouvirem aí umas criancinhas aí, são meus filhos. Não, isso é assim, a coisa mais fofa. Eu acompanho suas postagens no Face. É muito engraçado. Sua menina aparenta ser mais arteira do que o menino, né? Isso ou não? Tô errado. É, é isso mesmo, ela apronta mais do que ele. Nossa, é muito engraçado, muito engraçado. Sim, com relação a. Antes deixa eu complementar esse seu comentário aí. Não, Uhum. que recepção você teve, né? Chegar em dois É, países e eu vi isso, acho que teve vontade de voltar, né? A princípio ficou com medo. eu fiquei meio assustada assim, eu pensando, ai meu Deus, o que que me espera lá? O que será que tem lá que todo mundo tá falando pra eu não ir? E com relação a custo de vida, moradia, contas, energia, internet, é caro viver aí? Como é mais ou menos? Olha, Kaique, eu vou falar assim, comparando com o Brasil, é mais barato, tá? É assim, por exemplo, eu não posso te falar de preço, assim, por exemplo, de casa, porque nós não pagamos aluguel, a gente tem o nosso apartamento. Mas, assim, por exemplo, a gente paga luz, água, a gente paga condomínio, mas assim, comparando com o Brasil é bem mais barato, o custo de vida é bem mais barato. Aqui o poder de aquisição também é melhor, sabe? Então, sem comparação, é mais barato. Posso dizer que é mais barato que o Brasil. Eu não coloquei nas perguntas, mas me veio à mente agora. Você vê traços da União Soviética, do período soviético? Tem alguma coisa assim no dia a dia que pareça a condição de vida das pessoas? Porque assim, algumas pessoas que eu entrevistei na Rússia falaram pra mim que tem cidades lá que você sente a herança da União Soviética. Tipo, quase todo mundo tem um carro, o pessoal tem um padrão de vida parecido, assim, não tem essa diferença grande como no Brasil entre pobres e ricos. Você também sente isso Uhum. aí ou é totalmente diferente? Kaique, eu costumo dizer que Belarus é um museu vivo da antiga União Soviética, porque você vê tudo isso ainda nos dias de hoje. Isso vai da arquitetura, assim, pelo menos de Minsk e de outras cidades também, até o estilo de vida, até essa coisa de todo mundo tem um carro, você não tem essa coisa de divisão de classe, é a mesma coisa. Nossa, isso deve ser Mesma bem coisa. legal, né? Porque aqui no Brasil, o pessoal, assim, acho que você deve saber, ver nos noticiários, demoniza mesmo o período soviético, né? Fala muito sobre comunismo. Claro que todo regime tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Mas nessa questão, assim, de condições financeiras, é o que dizem no Brasil, que falam que a União Soviética foi horrível e deixou uma herança ruim e tal. Ou você acha que nessa questão financeira não foi tão ruim? Foi interessante até. Olha, Kaique, eu vou dizer que eu não acho tão ruim, tá? Porque se fosse ruim, as pessoas não viveriam bem. E aqui, comparando com o Brasil, as pessoas vivem 10 milhões de vezes melhor, entendeu? Então, assim, é o que você falou. Claro que tem o seu lado ruim, toda ditadura tem um lado ruim, sabe? Mas o estilo de vida aqui é bem melhor. Então, é uma herança que, de alguma forma, deixou coisas boas, né? Não são coisas totalmente ruins. Então, Que legal. E assim, com respeito à saúde, segurança, lazer, o que é que você gosta e o que é que você não gosta? de tudo. Vou falar que eu gosto de tudo. Assim, a saúde, os hospitais públicos aqui são muito bons, tá? Nem se compara também com. Eu não vou falar do Brasil, vou falar do Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio de Janeiro. Mas, assim, a saúde pública aqui funciona de uma forma, sabe, muito boa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui eu fico doente. Eu e os meus filhos ficamos doentes. A gente liga para o médico, a gente liga para policlínica, que se chama. A gente liga para a policlínica e o médico vem na nossa casa fazer a consulta e a gente não paga um centavo por isso. Nossa, Então, assim, você já daí você já dá para ver a diferença, porque no Brasil, eu acho que para o médico ir na sua casa você tem que ter muito dinheiro, você tem que ser rico. E aqui não, aqui vem, sabe, a gente não paga um centavo. É, Então, assim, saúde ótima. Claro que tem os hospitais ainda que tem assim aquela coisa bem União Soviética mesmo, sabe? São bem antigos, aparelhagem antiga, mas ainda assim ainda consegue ser melhor do que no Brasil.
infelizmente. Mas ainda consegue ser melhor. Lazer, uma coisa que eu gosto aqui em Belarus é que, por exemplo, você não precisa ter dinheiro para se divertir, sabe? Você não precisa sempre ter que gastar dinheiro para se divertir. Aqui tem muitas praças, muitos parques com lagos, onde você pode ir com sua família, com seus amigos, fazer um piquenique, fazer um churrasco. Aqui a gente tem mania de fazer churrasco nas florestas, tem muita floresta, Belarus. E a gente vai e faz churrasco sem ter que gastar muito. Aqui não é só tipo shopping. No Brasil, no Rio, pelo menos, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir para o shopping, ou você tem que ir para o cinema, ou você tem que ir para boate, sei lá, essas coisas, sabe? Então, assim, mas aqui não. Aqui você pode se divertir com pouco ou com nenhum dinheiro, ou sem nenhum dinheiro, entendeu? Então eu gosto muito disso aqui. Educação também não se compara, é boa, é forte. Muita gente vem estudar aqui, muito estrangeiro vem estudar aqui em Belarus, porque a educação é boa. E também não, o custo não é tão caro como no Brasil, né? Se você for fazer uma universidade, o custo, eu vejo, acompanho as notícias, é bem mais caro do que aqui ou até na Rússia. Então, eu gosto mais disso daqui. Eu não tenho do que reclamar nesses aspectos, não, porque tem bastante coisa bacana para fazer, mesmo se você não tem dinheiro. Ah, que legal. Eu soube de um caso de um brasileiro que recebeu uma proposta para trabalhar como um advogado, se eu não estou enganado, aí. E ele não quis, né? Ele falou que não ia porque não ia para um país que estava em conflito, um país que estava tendo problemas com guerra total. Aí eu parei e pensei, poxa, as pessoas assim não param para pesquisar um pouquinho, para conversar com outro brasileiro que está no país. Tudo que aparece na televisão eles assim acolhem, eles abraçam de uma forma como, por exemplo, toda a Ucrânia, toda a Rússia, Bielorrússia, essa região toda do leste europeu está em conflito, então a pessoa recebe aquilo, toma como verdade e perde grandes oportunidades, porque Verdade. eu vejo seus Uhum. vídeos na rua, você gravando na rua, já vi outros vídeos do país, conheci outras pessoas que comentaram sobre a Bielo e sempre falaram bem. Eu não ouvi, eu acho que eu ouço falar melhor daí do que da Ucrânia e da Rússia, sem exagero. E assim, a falta de É, conhecimento, infelizmente, né, deixa é muita gente de verdade. fora. É, segurança, Kaique, aqui você anda na rua a qualquer horário e não tem medo, sabe? A gente não tem aquela coisa igual no Rio, você fica com medo assim de sair à noite, sei lá, pode ter um tiroteio qualquer hora, alguém pode. Aqui não tem isso, não tem. Tá? Então a gente anda na rua tranquilamente, as crianças brincam na rua tranquilamente, você não fica com medo, ai meu Deus, se alguém pegar meu filho, se alguém fizer alguma coisa ruim, segurança aqui é uma coisa assim que eu vou te falar. Às vezes a gente pensa em voltar para o Brasil, mas a gente fica assim, ai, mas aqui tem a questão da segurança, disso, daquilo. Então, quando bota na balança, aqui é bem melhor. Então, a gente acaba ficando por aqui mesmo. É uma pena, né? Nosso país tão bonito assim, É uma pena. ter essas coisas, mas agora uma dúvida que eu tenho muito grande sobre o idioma do país. Na Ucrânia temos o ucraniano e russo. Na Bielorrússia Uhum. também tem o bielorrusso e o russo, ou não tem o idioma bielorrusso, não existe? Eu não sei. Sim, sim, existe o idioma bielorrusso, sim, e o russo. Mas, assim, eu vou te falar que aqui o mais falado mesmo é o russo. E o bielorrusso, assim, chega até a ser engraçado, porque, por exemplo, o meu marido é bielorrusso, mas ele não entende bielorrusso, ele não fala bielorrusso. Nossa. Ele só, é, ele só fala russo. Então, assim, o bielorrusso tem. Eu não sei, o russo tomou de conta mesmo do país. Mas, por exemplo, você escuta anúncios no ônibus, aqui os ônibus vai falando as estações, né? E eles falam em bielorrusso. Tem alguns lugares públicos também que eles falam em bielorrusso. Mas existe, mas o russo mesmo é que tomou de conta mesmo. Se apoderou, né? Se É, apoderou, E seu canal, Amor Bielo Brasileiro? Como surgiu a ideia do canal? Qual o objetivo dele? E, se possível, você pode falar como conheceu seu esposo? Um pouquinho sobre sua história, assim, né? Como você conheceu e foi para aí. Uhum. Tá bom, então, o canal, assim, eu tive uma vez, um dia eu estava procurando sobre alguma coisa que eu queria saber alguma coisa aqui de Belarus. E aí eu estava procurando na internet, caçando, caçando, e cacei e olhei em tudo, mas eu não achei nada do que eu estava procurando, do que eu queria saber, era alguma coisa sobre a culinária, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu não achei, sabe? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, gente.
Como assim? Você acha sobre a Rússia, acha sobre a Ucrânia, sobre todos os países, mas Bielorrússia, tipo, sabe, quase. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso, já que eu sou a brasileira que estou aqui, eu tenho que mudar isso, eu tenho que levar informação para o povo. E aí foi assim que eu decidi fazer o canal. Vou só te falar assim, mas o nome, porque o nome. Quando meu marido foi ao Brasil, nos casamos no Brasil. E nós demos entrada nos documentos de permanência para o meu marido, de pedido de permanência para ele. Nós chegamos lá na Polícia Federal, e aí o agente perguntou assim: o seu marido é da onde? Aí eu falei: ele é belorrusso. Aí ele olhou assim para mim, olhou assim para o meu marido, pensou um pouco, aí ele: ele é belorrusso e vai casar com uma bela brasileira. Aí eu falei: aí a gente começou a rir. E aí foi por isso belo brasileiro, por causa desse agente, do que esse agente lá da Polícia Federal falou. Eu pensei, vai ficar legal, amor belo brasileiro. E foi por isso, porque pela falta de informação mesmo, então mais para levar um pouco de informação sobre o país. As pessoas, como você falou, a mídia fala uma coisa, as pessoas já ficam, não, lá tá em guerra, lá é horrível, lá não dá para morar, não serve, e não é nada disso, né? Então, mais para levar informação mesmo. Sobre o meu marido, eu conheci ele na internet, num chat do Terra. Foi na época que eu ainda estava estudando inglês, e aí eu queria treinar o idioma porque eu não tinha com quem falar. E aí eu pensei, vou entrar. Kaique, até esse dia, eu nunca tinha entrado num chat de bate-papo na minha vida. Até esse dia que eu entrei e conheci o Igor. Então, para fazer uma coisa assim, né, que nunca ia imaginar na minha vida, porque eu sempre tinha medo, assim, de entrar nessas coisas de chat, de bate-papo de internet, a gente ouve cada história maluca, então eu tinha muito medo. Mas aí eu tava trabalhando numa lan house, e aí eu pensei, eu tava um dia lá, não tinha nada pra fazer, eu pensei, vou treinar meu inglês aqui com alguém. Aí entrei nesse chat do Terra para pessoas que estavam estudando idioma, e meu marido tava lá. O que ele tava fazendo lá, não sei. Acho que ele queria aprender português. E aí foi assim que a gente se conheceu. Então, depois de 2 anos e meio, a gente conversando através da internet, ligações e cartas e esse namorico todo, ele falou, eu vou pro Brasil porque eu te amo e eu quero casar, e já foi com tudo pronto para casar. Eu nem sabia. E aí chegou lá, a gente foi aquilo mesmo que a gente achava que era. E aí a gente casou, nós moramos lá 1 ano, mas como eu te falei, a vida no Rio, assim, para o Igor receber os documentos dele de, assim, visto permanente, demora muito, pode levar de 2 até 5 anos. E nesse meio tempo ele não podia trabalhar. E para homem, você sabe que é difícil o homem ficar assim, sem trabalhar, ainda mais o meu marido trabalhou a vida inteira, ele falou, eu não consigo ficar aqui, não, então a gente tem que ir para lá, não dá. E a gente veio para cá. Foi assim que eu vim parar aqui. Mas... E aí eu engravidei e aí acabei ficando. Eu tinha vindo assim para fazer um test drive. Pensei, se eu gostar. Mas aí acabei engravidando e acabei ficando por aqui mesmo. É isso que eu ia perguntar. A menina, então, foi assim que você chegou aí? Não, o menino, ele é mais velho. É verdade, o menino. Uhum. O Chay tem 4 anos, a Flor tem 3 anos. Eles entendem português ou não? Olha, o Chay parece que entende melhor. Os dois entendem, mas eu acho que o Chay entende melhor do que a Flor. Assim, eu falo com eles em português, meu marido fala em russo, porque para ver se eles crescem logo, né, falando as duas línguas. É muito bom. Mas eles não querem falar português. Aí eu fico assim, você quer água? Aí ele, хочу vodo. Aí eu, não, água, fala ele, vodo. Água, vodo. Eles, assim, quando eles querem, assim, muito raramente eles falam mamãe, aí eles soltam alguma palavra, mas eles entendem. É muito engraçado. Acho que quando tiver um pouquinho maior vão se interessar mais. É criança. É porque, assim, a questão é que aqui todo mundo fala em russo com eles, na escola é russo, televisão é russo, então para eles é mais cômodo falar em russo mesmo, né? Então aqui sou só eu falando português, então para eles é mais interessante o russo. E para você aprender, demorou muito? Como foi? Olha, Kaique, uma luta.
É assim, eu comecei a falar alguma coisa mesmo, só assim, depois de 2 anos que eu tava aqui, porque pra mim foi, sabe, foi muito difícil. Eu vou te falar que eu vim pra cá. O problema é que eu vim pra cá assim, pensando, eu sou turista, eu tô vindo pra visitar o país, sabe? Eu não vim assim, sei lá, eu vim assim meio voada, eu não tinha essa consciência de que eu tava vindo, que talvez era pra ficar, era pra, entendeu? Eu vim aqui toda alegre, toda feliz. Ah, não, vou lá conhecer um lugar novo. Então, mas não sabia que ia ser tão difícil e foi complicado. Mas, assim, aprendi na convivência, né? Eu já fiz um vídeo lá no canal falando sobre isso. Eu não cheguei a estudar, eu aprendi mesmo ouvindo diariamente, ouvindo e assistindo televisão com as crianças, e foi assim que eu aprendi. Mas você falou que demorou 2 anos. Você teve seu filho quanto tempo quando você chegou aí? Então, eu cheguei aqui no mês de abril, quando foi em junho, eu descobri que eu fiquei grávida, que eu estava grávida. Então, assim, e foi justamente na época que eu estava pensando, eu tenho que fazer um curso de russo, né? Porque não dá. Mas aí eu fiquei grávida, aí a primeira gravidez foi muito difícil, eu tive muitos problemas de saúde, então, assim, acabou não rolando. Aí, quando ele nasceu, estava com 3 meses, eu fiquei grávida de novo. Então, eu acho que isso foi mais assim, porque me atrapalhou um pouco. Não me atrapalhou, porque eu acho que criança é sempre uma bênção e essas coisas a gente sempre pode aprender, nunca é tarde. Então, assim, adiou um pouco, vou falar assim. Então, aí eu fiquei grávida de novo. Eu pensei, não, mais uma vez, não é agora ainda que eu vou fazer o tal do curso. E aí foi rolando, eu fui aprendendo. Só no final do ano passado foi que eu comecei mesmo a estudar, assim, para estudar gramática, para falar melhor, essas coisas. Mas aprendi. Eu pensei na sua comunicação com seu filho. Eu pensei como você, pô, apesar que ele era muito novinho, né? Mas para você, que a mãe sempre tenta, mesmo o filho com alguns meses ou um ano, fica ensinando uma palavra, e tal. Eu pensei como foi para ela. Ela tentou ensinar o que ela estava aprendendo na hora. Deve ter sido um pouco confuso, não foi não? Foi um pouco complicado, assim. Eu falava em português, sempre falava em português, mas, assim, o que eu ia aprendendo, as palavras, poucas palavras, eu ia falando em russo também, pra ele, sabe? Porque eu ficava a maior parte do tempo. Eu vou te falar que, assim, o Chay, ele tem até um problema com a fala, ele não fala, assim, pra idade dele, ele não fala do jeito que ele tinha que falar. Então, assim, tem médico que diz que é porque são uma família de duas línguas, tem gente que diz que isso não tem nada a ver. Então, assim, meio que uma confusão, sabe? Mas fala em russo, tem hora que eu esqueço que é português, eu falo em russo de novo. Olha, uma embolação, Kaique, até eu fico doida com esse tanto. Com esse língua, toda uma hora eu tô falando russo, né? Às vezes até entro em inglês, que alguém tá falando comigo, aí eu, o quê? Aí a pessoa, Lívia, russo, por favor. Eu já tô ficando doida. Ai. Bom, Lívia, e o papo tá muito bom mesmo. Mas pra gente encerrar com chave de ouro, assim, que conselho você daria para quem quer conhecer o país ou quer morar, ou para alguém que tá assim, quero morar fora do Brasil, qualquer país. Qual conselho você daria para a pessoa escolher a Bielo como um país assim para ir morar? O que é que você falaria para quem está assistindo essa entrevista agora? Kaique, primeira coisa, aprendam o idioma. Por que que eu vou falar assim? Porque aprenda o idioma. Ao contrário da Rússia, por exemplo, se a pessoa vai para a Rússia e a pessoa fala inglês, isso também não é na Rússia toda. Em Moscou, vamos dizer assim, você ainda consegue se virar. Você ainda vai achar alguém que, né, vai arranhar o inglês com você, vai tentar te ajudar. Belarus, você não vai. Se você não fala russo, você vai ficar difícil. Entendeu? Então, a primeira dica que eu dou, vem para essas bandas de cá, fala russo. Uma coisa que eu falo assim, eu costumo falar para as pessoas, aqui as pessoas elas não se preocupam em aprender inglês ou outro idioma. É a gente que tem que aprender o idioma deles. Então, assim, aqui é tipo a Bielorrússia não precisa de inglês, sabe? Claro que precisa, mas é a sensação que a gente tem, entendeu? Para eles, saber ou não saber, tanto faz. Não é igual no Brasil, tem que saber inglês, tem que saber inglês. Não, aqui é a gente que tem que aprender o russo. Então, aprender o russo, eu acho que é a primeira coisa. E
o que eu posso falar? É um bom país para se ver, é um país seguro, é um país que tem uma estrutura boa, para se ter uma vida boa. É, mas é assim, claro, não é para todo mundo, porque o choque cultural é muito grande. Mas assim, se a pessoa tem essa paixão pela cultura eslava, pela comida, pelo idioma, é um ótimo lugar para se visitar, para se vir ou como turista, ou para morar, ou para fazer intercâmbio. É um país interessante. Muito obrigado mesmo. Quero dizer para você que fiquei muito feliz quando você aceitou participar dessa entrevista e que eu gosto do seu canal, não por ser o único canal que fala sobre a Bielo, mas porque eu vejo assim, eu vejo uma coisa muito espontânea, muito natural, eu vejo uma brasileira fazendo algo sem muita regra, sem muito mimimi. Não vejo também como outros canais que as pessoas tipo odeiam o Brasil e tá lá comparando, criticando. Você fala realmente das diferenças que a gente sabe que tem esse lado ruim no nosso país. Isso não tem como negar, não tem como dizer que nós brasileiros não gostamos da violência, do perigo, de não poder sair com o celular à noite. Infelizmente isso existe. Mas eu vejo no seu canal assim um respeito que você tem. Não é que você é, favorece a Bielo e bota o Brasil para baixo. Não, você só fala a real mesmo. Tem um canal muito bacana, eu gosto, eu acompanho seu canal. Muito obrigado por você ter aceitado. E assim, foi uma das entrevistas que eu mais me senti à vontade sem mentir. Acho que eu estendi aqui 1 hora conversando, mas sabe que o pessoal tem preguiça de assistir vídeo longo. Sei, eu sei. Não adianta. E vou colocar tanto o seu blog, que não sei se Uhum. todo mundo sabe, mas você tem um blog também muito bacana. E vou colocar o seu canal no YouTube. Se você quiser mais alguma rede ou alguma coisa que você quiser compartilhar, podem me passar que eu vou deixar aqui na descrição. E большое спасибо за интервью. Пока. Obrigada a você, Kaique, pela oportunidade. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. E só para complementar, eu quero falar uma Fica à coisa. vontade. Gente, eu moro aqui, eu amo Belarus, já é um país assim que está no meu coração. Quando eu vou para o Brasil, eu sinto saudade, mas o Brasil, para mim, é a menina dos olhos. Então, sabe, ai, até me emociona. Não vou falar muito porque eu vou chorar, porque eu sinto. Infelizmente, nosso país está do jeito que está, então por agora a gente não tem planos para ir morar lá, ainda mais porque nós temos 2 filhos pequenos e tudo que a gente faz é pensando no que é melhor para eles. Mas o Brasil, gente, é o Brasil e é o meu lugar favorito no mundo inteiro, sempre vai ser. Então, amem o nosso Brasil, porque, gente, aqui é bom, mas o nosso país é o melhor de todos, Não, tá? isso Então. Muito obrigada e por estamos nada. aí. E isso você falou, né? Eu sinto até no seu blog, você faz de vez em quando uma feijoadazinha, uma comida brasileira. Dá pra sentir essa saudade, esse carinho pelo Brasil. Isso tá claro no seu canal. Então, muito obrigado. Pra cá. Pra cá, pra cá. Bom, pessoal, tô gravando esse vídeo extra aqui, voltando à nossa entrevista porque continuei conversando com a Lívia um pouco depois que eu encerrei. E ela falou algo muito interessante que eu tive que voltar e compartilhar com vocês. Bom, eu falei sobre o canal dela, sobre ela ganhar algum dinheiro, né? Que quem assiste canais no YouTube, quem tem canal no YouTube sabe que nós temos a monetização e podemos receber do canal. E ela me disse que não recebe. Eu fiquei assim, muito pasmo. Pode falar um pouquinho como é, no caso você faz porque gosta mesmo? Como funciona isso aí? É isso mesmo, Kaique. Então, o YouTube com Belarus não tem esse programa de monetização, então eu não tenho como ganhar dinheiro com os meus vídeos. Então eu faço mesmo quando eu criei o canal, eu não entendia nada sobre essa coisa de YouTube. Eu nem achava que meu canal ia ter uma proporção assim tão grande, e que tantas pessoas ficariam interessadas em assistir. Mas assim, eu faço porque eu gosto mesmo, mas eu não ganho nada por isso. Nossa, É isso. que legal, né? Mas vamos ver, né? Se Uhum. daqui a um tempo eles liberem ou enfim, que te abra portas esse canal de alguma forma, né? Que Deus te abençoe muito, muito. E você, se está assistindo esse vídeo extra, curte aí tanto esse vídeo, se inscreve no canal dela que está nessa descrição.
E agora que vocês sabem que ela faz isso por amor mesmo, que não. Aí se inscrevam muito mais. Manda primo, tio, todo mundo se inscrever. Dá audiência que vale a pena, é um canal muito bacana. A Liv é muito bacana também, então eu recomendo, recomendadíssimo, em dobro. Pra cá. Ah, obrigada. Pra cá.